Paz do Senhor, meus irmãos. Continuando a sequência dos nossos devocionais aqui. Esse tema de hoje, por que, ou amar as crianças, ou por que devemos amar as crianças, né? Essa palavra está lá no livro de Mateus, também, no capítulo 18. Isso aqui é muito interessante porque vem um questionamento aqui do discípulo, né? E eu vou ler do 1 já aqui, que eu acho interessante. A palavra termina lá no 4. Mas vamos aqui. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Aí o mestre, chamando um menino, pôs ele no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Algumas versões falam como crianças. Portanto, aquele que se tornar humilde como um destes meninos é o maior no reino dos céus. Então, na grande verdade, ele estava falando de como nós deveríamos olhar para a forma como as crianças conduzem a vida delas, né? Até tem alguns comentários que eu fiz aqui e eu acho interessante a gente seguir aqui para não perder o foco daquilo que eu coloquei, né? Então Jesus vê a fé da criança como um exemplo para nós adultos. E é uma grande verdade, porque a fé infantil é pura, confiante, humilde e sincera. Exatamente as qualidades que Deus deseja encontrar em todos os que seguem. No ensino de Jesus, a criança apresenta um modelo de dependência e humildade que o ser humano precisa ter diante de Deus. Um pouco mais para frente eu vou falar sobre como que elas reagem, né? Qual que é a ação, porque nós devemos nos espelhar nelas, né? Então, porque, no 18, nessa versão que eu coloquei aqui, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Isso é muito forte, porque fica parecendo que a gente, sendo do nosso jeito humano, a gente não vai ser salvo, né? Porque quando a gente olha para as nossas limitações e aquilo que a nossa mente humana nos acusa, a gente esquece que salvação é pela graça, né? Que não vem de nós, que é um dom gratuito de Deus e que é pela fé. Mas o fato que ele está olhando aqui é para o comportamento do cristão na sua caminhada cristã, né? Então, olha aqui, a confiança total. A criança confia nos seus pais. Na verdade, eu tenho um garotinho aqui, né? Ele tem um pouquinho de medo de algumas coisas, é normal, porque ele tem algumas dificuldades. Mas ele tem uma confiança muito grande na gente, né? É o tipo de fé que Deus espera. Uma entrega completa, sem tentar controlar tudo, crendo que Ele cuida de nós. Imagina se o meu Samuelzinho aqui ficasse preocupado, será que a minha mãe vai fazer comida para mim, né? Porque ele tem essa consciência dentro dele, por mais pequeno que ele seja, que ele sabe que na hora que ele tiver fome, ele vai ter alguma coisa para comer e alguém vai preparar isso para ele. Então essa é a dificuldade que nós temos, né? E se nós olharmos para eles, a humildade. As crianças não se acham superiores, elas são naturalmente ensináveis e conhecem sua dependência. Jesus quer que o adulto reconheça que precisa de Deus, em vez de confiar no seu próprio orgulho ou conhecimento. E uma das coisas que mais nos afasta de Deus é o orgulho, né? Porque a gente acha que conhece todas as coisas, porque nós passamos por muita dificuldade e aí o orgulho acaba tomando conta da gente, a gente não cria essa dependência de Deus, né? Então, a humildade, né? A criança não se acha superiores, elas são ensináveis.
Essa aqui eu já até coloquei aqui, né? Tem um coração puro e sincero. As crianças falam com honestidade, expressam o que sentem e não vivem com duplicidades. Essa simplicidade agrada ao coração de Deus, né? Esse coração sincero delas. Você vê que às vezes entre eles ali, as crianças acabam discutindo ali, você vê, não, agora deu ruim ali, daqui a pouco eles estão ali, a capacidade de se perdoarem, né? A capacidade de fazer amizade rápida, de um brincar com o outro sem ficar olhando, né, para situações que muitas vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com outra pessoa por causa do preconceito já formado no nosso coração, que às vezes nem é o que aquela pessoa é, mas é o que a gente acha que ela é, e a gente acaba pela nossa limitação julgando a pessoa, né? Desejo de aprender. A criança são aberta ao novo e prontas a aprender. Deus deseja que o cristão tenha um espírito ensinável, que ouve e pratica a palavra. No devocional anterior eu falei sobre isso. Aquele que escuta, aquele que ouve e não coloca em prática, engana a si mesmo, né? Então esse desejo de aprender precisa estar no nosso coração, né? Então o que Jesus quis dizer? Jesus não está dizendo que os adultos, né? Então na realidade, o que ele não quis falar, né? Jesus não está dizendo que os adultos devem ser infantis e imaturos, né? Ele fala sobre a qualidade espiritual da criança, não da idade ou do comportamento superficial. Então, nós temos uma aplicação aqui, né? Confiar em Deus como uma criança confia nos pais, buscar um coração humilde e ensinável, cultivar uma fé simples, sem complicações desnecessárias, ser sincero com Deus em oração, como uma criança fala com os pais. E a oração nada mais é do que uma conversa. Então as crianças têm muito a nos ensinar, né? Ficou um pouquinho grande aqui já o devocional, mas é isso que Deus colocou no meu coração, isso que eu anotei, que eu passei aqui para os irmãos. E eu espero que, se você tem uma criança, se você convive com ela, comece a olhar mais para ela, comece a olhar mais para a palavra de Deus, comece a olhar mais para Jesus, comece a pedir capacitação para o Espírito Santo. E com certeza o seu coração vai ficar como o de uma criança. E é isso que Deus quer. Ele só deu o exemplo. Tire o julgamento e se concentre na palavra e no Espírito Santo, que vai ser bênção para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço.